Atenção, torcedor vascaíno! Mais um vídeo no ar com o panorama completo dos bastidores do clube, porque o que não falta é movimentação em São Januário. A semana já começou fervendo, com atualizações quentes sobre o novo diretor executivo, novidades sobre o futuro do goleiro Léo Jardim e, claro, uma possível nova peça para vestir a mística camisa 10 do nosso gigante da colina. Segura essa, porque o vídeo de hoje está carregado de informação e emoção, como o vascaíno gosta. Vamos começar com uma mudança pesada nos bastidores. A diretoria do Vasco segue em busca de um novo nome para comandar o departamento de futebol, depois da saída de Marcelo Santana, que teve uma passagem bastante turbulenta pelo clube. Santana, que chegou ao Vasco no ano passado, nunca teve o respaldo da torcida, nem mostrou resultados consistentes. Sua bagagem anterior como presidente do Bahia e uma rápida experiência no América de Natal Clube da terceira divisão já levantava dúvidas na torcida, e essas dúvidas se confirmaram. A gestão Pedrenho até tentou bancar, mas a pressão falou mais alto e, sem alternativas, a saída dele se tornou inevitável. Foi uma gestão marcada por decisões polêmicas e até nomes de peso, como Edmundo, se manifestaram contra o trabalho do ex-diretor, chegando a chamá-lo de bucha. Tamanha a insatisfação com o que vinha sendo feito nos bastidores. Com essa lacuna aberta, o Vasco agora se movimenta no mercado. E apesar de ter sonhado alto, com nomes como Rodrigo Caetano, Juninho Paulista e até Juninho Pernambucano, a realidade financeira e política do clube empurra a diretoria a mirar mais para baixo. E dois nomes surgem com força nesse momento: Eduardo Freeland e Bruno Costa. Vamos destrinchar cada um deles, porque é importante entender o perfil de quem pode vir a comandar o futebol vascaíno nos próximos meses. Eduardo Freeland atualmente trabalha no Avaí e já teve passagens relevantes por outros clubes do futebol brasileiro. Foi ele quem montou o elenco do Botafogo, que conquistou o acesso à Série A em 2021, depois passou pelo Bahia em 2022 e desde o ano passado está no clube catarinense. Embora tenha tido sucesso no Botafogo e no Bahia, no Avaí, a situação é diferente. A torcida não está satisfeita e recentemente até protestos foram feitos, pedindo a saída do dirigente. Apesar disso, é um nome com experiência em formação, de elenco e com conhecimento de mercado, algo que o Vasco precisa urgentemente para reconstruir a confiança e a competitividade da equipe. Do outro lado temos Bruno Costa, que também está na mira do clube e, segundo fontes de dentro de São Januário, é o nome que mais agrada a alta cúpula, especialmente ao CEO Carlos Amodel, que vê com bons olhos o currículo e o perfil mais moderno de gestão de Bruno. Ele tem 43 anos, é formado e pós-graduado em gestão esportiva e passou os últimos 5 anos estudando e trabalhando nos Estados Unidos. Por lá chegou a ser diretor de scout do San Jose Earthquakes, da Major League Soccer, onde se especializou em análise de mercado, metodologia e categorias de base. No Brasil, antes disso, trabalhou por 5 anos na Confederação Brasileira de Futebol como diretor das categorias de base período, em que conquistou títulos mundiais nas seleções sub-17 e sub-20, além de ter deixado sua marca no Fluminense, onde participou da formação de gerações históricas como a de Marcelo e Thiago Silva. Apesar desse currículo impressionante, a última passagem de Bruno Costa não foi das melhores. No Fortaleza, ele assumiu como executivo de futebol e, mesmo tendo conquistado a Copa do Nordeste e um histórico 4º lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, sua gestão foi duramente criticada pela torcida nesta temporada. O principal motivo? Uma janela de transferências considerada fraca, que enfraqueceu o elenco e deixou o clube nordestino em situação delicada. Essa má impressão causou sua demissão em abril, mas ainda assim, dentro do Vasco, há quem veja potencial no profissional para liderar a reestruturação do futebol. Enquanto isso, o torcedor vascaíno vive a expectativa de quem será escolhido, já que tanto Freeland quanto Bruno Costa têm prós e contras, e a escolha certa pode definir o rumo do clube, não só para essa temporada, mas também para os próximos anos. O Vasco vive um momento de reconstrução interna e precisa de uma liderança forte nos bastidores para dar suporte à comissão técnica e aos atletas. O momento exige assertividade, porque não há mais tempo para errar. E falando em
Mudanças! Outra bomba que sacudiu o noticiário cruzmaltino nos últimos dias foi a definição do futuro de Dimitri Payet. O francês que chegou ao clube com grande expectativa não continuará no Vasco. Uma decisão que mexe com o emocional do torcedor, já que embora não tenha entregado tudo o que se esperava dentro de campo, sua presença representava um salto de qualidade no elenco. Mas agora, com sua saída, abreze uma lacuna enorme quem será o novo camisa 10 do Vasco? Nesse contexto surge o nome de Gabriel Bosquilha. Isso mesmo, aquele meia canhoto habilidoso que brilhou nas categorias de base do São Paulo, foi vendido, muito jovem, para o Mônaco por 9 milhões de euros e depois teve passagens por Internacional, Nantes, Coritiba e até pelo futebol austríaco. Hoje, aos 29 anos, ele é o grande destaque do Operário de Ponta Grossa, onde vem jogando o fino da bola. Na atual temporada, são 29 jogos, 8 gols e 3 assistências com atuações que chamaram a atenção de quem acompanha. A Série B, inclusive naquela partida da Copa do Brasil em São Januário, ele deu um verdadeiro baile na defesa vascaína, deixando claro que ainda tem muito futebol para mostrar. O Vasco já entrou em contato com o staff do jogador para entender as condições de uma possível contratação. Ainda não houve proposta oficial, apenas sondagens, mas o nome está na lista e pode ser uma aposta interessante, especialmente se pensarmos que ele viria para disputar posição com Felipe Coutinho, que embora seja tecnicamente indiscutível ainda, está longe da melhor forma física e dificilmente consegue atuar os 90 minutos com constância. Bosquilha, por sua vez, recuperado das lesões que atrapalharam sua carreira na Europa, parece estar vivendo um bom momento e poderia ser uma alternativa viável dentro da realidade financeira do clube. É claro que há um risco envolvido. Um histórico de lesões como o que o Bosquilha carrega sempre acende o sinal de alerta, principalmente num clube como o Vasco, que já lida com limitações no departamento médico e precisa de atletas prontos para competir em alto nível. Mas se for aquele mesmo jogador que encantou nas seleções de base e teve lampejos de craque na França, o Vasco pode estar diante de uma oportunidade rara de mercado. E se a intenção for trazer alguém para compor elenco e fazer sombra ao Coutinho sem grandes custos, aí sim o nome do Bosquilha faz ainda mais sentido. Agora vamos falar da novela que está tirando o sono do torcedor, a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. O que era para ser uma simples negociação se transformou em um impasse que expõe fragilidades da gestão e do próprio jogador. O Vasco colocou na mesa uma proposta generosa com salário que ultrapassava a casa de R$1 milhão por mês e contrato válido até 2030. Sim, você ouviu certo. R$1 milhão mensais por 5 anos. Estamos falando de um investimento que ultrapassaria 60 milhões de reais, considerando todos os encargos e bonificações. E mesmo assim, Léo Jardim recusou. Recusou mais. Uma vez, é nesse momento que a paciência da torcida chega no limite. Porque se um jogador que chegou desacreditado recuperou seu espaço no cenário nacional, graças ao Vasco, está diante da chance de se tornar um dos goleiros mais bem pagos do Brasil e ainda assim recusa a proposta, então é sinal de que não quer mais ficar. A Força Jovem, uma das torcidas organizadas mais tradicionais do clube, soltou uma nota dura deixando claro que ninguém é maior que o Vasco. E é isso mesmo. Já perdemos ídolos, já perdemos craques e o clube seguiu em frente. Com Léo Jardim, não será diferente. Diante dessa postura do goleiro, o Vasco já começa a trabalhar com outras possibilidades e inclusive já aparece um novo nome no radar. Trata-se de Álvaro Montero, goleiro colombiano de 30 anos, titular absoluto do Milionários, uma das maiores equipes do futebol colombiano, e que também já vestiu a camisa da seleção da Colômbia. Segundo informações da imprensa colombiana, mais especificamente do jornal El Deportivo, o Vasco manifestou interesse e monitora de perto a situação do atleta que vem se destacando no campeonato nacional. Os Milionários, inclusive, ocupam a vice-liderança da competição com Montero, sendo peça-chave da campanha sólida do clube. Montero é um goleiro experiente de perfil imponente com bom jogo aéreo e excelente leitura de bola. Já acumula convocações para a seleção colombiana e está em plena forma. O clube colombiano não deve dificultar uma eventual negociação desde que a proposta seja condizente com o status do jogador. Seria uma reposição à altura?
Pode ser. Ainda é cedo para afirmar, mas ao menos o Vasco está se antecipando, já mapeando o mercado e evitando ficar refém de mais uma novela interminável. É a hora de virar a página, olhar para frente e entender que o clube precisa de jogadores comprometidos com o projeto, com a camisa e com a torcida. E essa é a primeira parte do nosso Acorda Vascão de hoje, com mais de 10 mil caracteres só de informação quente, apuração de bastidores e análise sobre os caminhos que o clube está traçando. Tem mais coisa vindo por aí, então segura que já tem a continuação com ainda mais bastidores, mercado da bola e tudo sobre o presente e o futuro do nosso amado Vasco da Gama. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, uma notícia agita os torcedores e movimenta o mercado da bola. Paulo Henrique Ganso, meia experiente e conhecido por sua técnica refinada, pode estar de malas prontas para um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama. A possibilidade surge após rumores de um desentendimento entre o jogador e a diretoria do Fluminense, clube onde Ganso estava atuando até recentemente. Fontes próximas ao atleta e ao clube indicam que o clima entre as partes azedou nos últimos meses, com divergências que teriam chegado a um ponto crítico, culminando em uma ruptura quase irreversível. Apesar de não haver confirmação oficial, os indícios apontam que Ganso já teria até fechado acordo verbal com o Vasco, despertando a expectativa dos vascaínos que buscam reforços de peso para a próxima temporada. A experiência e qualidade técnica do meia seriam valorizadas em São Januário, principalmente diante das dificuldades que o clube vem enfrentando em campo e fora dele. A torcida do Vasco, acostumada a grandes nomes e jogadas de efeito, aguarda ansiosamente a concretização dessa contratação que poderia trazer um novo fôlego para o time. Do outro lado, o Fluminense tenta minimizar os rumores, mas não consegue esconder o desconforto com a situação. Paulo Henrique Ganso, que já passou por momentos de destaque no futebol nacional e internacional, vive um momento delicado na carreira e essa possível mudança para o Vasco pode ser vista como uma tentativa de recomeço e revitalização. A rivalidade entre os dois clubes do Rio, inclusive, adiciona um tempero especial a essa movimentação que promete dar muito o que falar nos próximos dias. Se confirmado, o acerto entre Ganso e Vasco não só movimentaria o mercado carioca, como também poderia influenciar a dinâmica das competições locais e nacionais, já que o meia pode se tornar peça-chave na estratégia vascaína. O jogador, conhecido por sua visão de jogo e passes precisos, poderia ajudar a equipe a melhorar o rendimento ofensivo, algo que tem sido um ponto fraco nos últimos confrontos. Enquanto isso, os torcedores e especialistas em futebol acompanham, atentos a essa novela que ainda está longe de um desfecho definitivo. A expectativa é que nos próximos dias mais detalhes venham à tona, seja por meio de entrevistas, comunicados oficiais ou mesmo pelo desenrolar dos fatos nos gramados. Até lá, a possibilidade de Paulo Henrique Ganso vestir a camisa do Vasco segue sendo o grande burburinho do futebol carioca, com direito a muita especulação, palpites e, claro, a esperança de uma grande contratação para o clube da Colina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.